Um assunto da maior relevância para você, cidadão de São José dos Campos, e tenho certeza para você que nos vê pela internet, de extrema importância para todo o Brasil e para todo o mundo. Converso com Felício Ramute, presidente da Urbanizadora Municipal em São José dos Campos, conhecida aqui como Urban. E vamos começar conversando exatamente a respeito desse incremento de ações de planejamento nos últimos 4 anos. Nos últimos 4 anos, Felício, realmente a Urban deu um salto qualitativo nas ações e no que ela pretende trazer a São José dos Campos nessa parte de meio ambiente. Porque a Urban, às vezes, é lembrada estritamente em termos do cemitério municipal, mas a ação dela extrapola e muito absolutamente esse sentido. É isso que acontece, né? A Urban hoje tem uma atuação muito mais ampla do que simplesmente um fator, né? É verdade, Glauco. Queria agradecer pela oportunidade de estar esclarecendo, né, para você, para a nossa plateia, os nossos telespectadores, a real importância e as atividades que a Urban executa no seu dia a dia. A Urban hoje, ela tem toda a parte de cemitérios municipais, velório, como você falou, que normalmente são essas as funções mais reconhecidas da Urban. Além disso, a Urban executa obras pela cidade. Nós temos informática, temos 300 funcionários que atuam na área de informática no Paço Municipal, dando apoio ao Paço na área de informática. Nós temos também da Urban, as rodoviárias são administradas pela Urban, Glauco. Nós temos na Urban também toda a questão do serviço municipal de gestão integrada de resíduos, que a maior parte dos funcionários da Urban está voltada a esse serviço, o dia a dia da limpeza da cidade, que é uma cidade que é reconhecida como uma cidade limpa, né? Uma referência. É uma referência no Brasil. E então uma ampla gama de serviços que a Urban executa e que a gente vai ter oportunidade hoje de falar um pouquinho para você. Não tem dúvida. E já vou adiantar a você telespectador, e essa plateia que nos assiste hoje, o tempo é exíguo para nós podermos nos aprofundar em todos os assuntos que a Urban está atuando. Então a gente vai pegar. Queria começar com uma coisa que me chama muita atenção há muito tempo, que foi um jargão que vocês conseguiram mudar em São José dos Campos, porque eu conheço algumas histórias tristes e que realmente está fazendo muita diferença. O Gari, você telespectador conhece isso, a plateia também, o Gari em São José dos Campos não é mais um Gari só, ele é um agente ambiental. É verdade, é um projeto que nós iniciamos. A verdade é que a Urban, ela tem várias máquinas, muitos equipamentos, tecnologia de ponta, mas o maior patrimônio da Urban, de uma empresa que presta serviço público, são os seus funcionários, é o seu pessoal. Indiscutível. Na verdade, foi aí que nós, então, resolvemos nos focar e valorizar esse profissional do Gari. Então, nasceu um projeto, que é o projeto dos agentes ambientais. Ele se iniciou baseado numa tese de doutorado da USP, que nós conhecemos através da publicação dessa tese, que falava sobre a invisibilidade pública. Invisibilidade pública. Perfeito esse termo. Na verdade, o cidadão reconhecido pelos serviços que ele executa e não pela pessoa que ele realmente é. E, às vezes, em certos casos, como o caso dos garis, serviços que podem ser avaliados como serviço de baixo nível. Né? Então, com base nisso, a gente resolveu, então, em primeiro lugar, entender como estava a valorização desses garis por eles mesmos. Então, nós começamos a fazer uma série de reuniões entre os próprios antigos garis, hoje agentes ambientais, para escutar um pouquinho da história de cada um deles, daquilo que eles viviam, como eles se sentiam na empresa e na cidade. E foi com o conhecimento dessas histórias que a gente conseguiu enriquecer muito esse projeto. Então, a gente escutou, Glauco, histórias como, por exemplo, quando o gari ia pedir água numa casa, né, a pessoa dava mangueira, né, para ele, para não dar um copo. Né? Ou quando dava um copo, não, pode levar. Né? Isso acontece. Acontece, é verdade. Ou senão, um gari varrendo a porta de uma escola e uma mãe falando, olha, você estuda, senão você pode virar um gari. Né? Então, e na verdade, o gari, o nosso agente ambiental, é um profissional. A Urban hoje tem por volta de 500 agentes ambientais, todos profissionais. Hoje eles têm um curso para entrar nesse serviço, então logo que são admitidos, vale lembrar que na Urban, para você ser admitido, você tem que passar por um concurso público. Então, a mesma coisa para os concursos de ASG, que são os futuros agentes ambientais. Certo. Então, muito mais do que mudar apenas o nome desse profissional, de Gari virou agente ambiental. Não, a gente procurou ir bem além disso. Então, hoje, quando são admitidos, a gente mostra para os agentes ambientais a importância do trabalho que eles executam no dia a dia da nossa cidade. Ainda no projeto, na fase de projeto,
a gente foi conhecer os talentos de cada um deles. Então, nós fomos estimular nessas conversas a vida dele fora do seu trabalho. Então, nós encontramos caricaturistas, cantores, duplas sertanejas, poetas, atores. Teve uma campanha teatro. muito grande que vocês fizeram, uma campanha de marketing mesmo. Sim. Fotografaram, os caminhões foram envelopados com isso. Daí houve uma campanha também com relação a isso. A terceira fase desse projeto, que aí foi dar visibilidade a esse trabalho. Então, nós primeiro buscamos conhecer um pouquinho daquilo que eles pensavam, valorizá-los dentro daquilo mesmo que eles falavam. A partir daí, a gente conheceu as histórias, criou o projeto, criou a cartilha de meio ambiente, tá certo? E então passamos a mostrar para a sociedade o que aqueles agentes ambientais podiam e oferecem para a cidade no seu dia a dia. A partir daí, um trabalho de mídia, que tivemos alguns programas de televisão, que os próprios agentes ambientais participaram, mostrando às vezes até as suas tarefas, os seus talentos fora do seu dia a dia. Também fizemos, além disso, a exposição nos caminhões. Criamos um display parecido com aqueles displays de mulheres, quando sai revista masculina, tá certo? Em tamanho real, de um agente ambiental. E então a gente acabou distribuindo em pontos comerciais, associação comercial, o Sindicato do Comércio nos ajudou nisso. Tudo com o objetivo de valorizar esse profissional, não só para eles, mas aí sim, nessa segunda etapa, para toda a sociedade. Não tem dúvida. Elevando ainda mais a condição de cidadão dele, que esse termo invisibilidade é terrível. E isso acontece mesmo. Isso é só um dos projetos que eram projetos e que foram efetivamente executados pela Urban. Eu queria tocar num outro ponto maravilhoso desse projeto, e eu espero até a gente poder fazer uma outra entrevista para a gente trazer para você, telespectador, isso porque é de extrema relevância, e você ainda vai ouvir algumas histórias que vai, com certeza, te deixar chocado. Mas a Urban, eu sei, e você pessoalmente, tem uma preocupação enorme com o fator meio ambiente. É verdade. São José dos Campos hoje, através da Urban, é uma referência regional, estadual e até internacional no tratamento do lixo. Isso é um assunto muito interessante, porque eu lendo um artigo, que você deu uma entrevista, acho que é o Vale Paraibano, se não me engano, que você falou que gostaria de mudar a consciência do lixo, que ele não era o final de uma etapa, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas sim o começo de um novo ciclo. E São José tem feito isso brilhantemente através de investimentos e de gerenciamento disso tudo. Queria que você falasse a posição de São José dos Campos nesse nicho extremamente importante. Ok. São José hoje possui uma gestão integrada de resíduos sólidos. O que é isso? Todas as atividades que se referem ao gerenciamento do lixo, elas estão integradas, porque elas, na verdade, estão interconectadas umas às outras. Então, para que a gente consiga fazer isso com mais eficiência e eficácia, essa gestão integrada é a melhor forma de se fazer. Então, essa já é um grande diferencial, a forma do gerenciamento das atividades de coleta e tratamento dos resíduos da cidade. A partir daí, você começa, então, a investir em cada setor da gestão integrada. Então, quando a gente está falando da gestão integrada, São José hoje possui 5 coletas. Nós temos a coleta do lixo comum, nós temos a coleta do lixo seco ou do lixo reciclável, nós temos a coleta do lixo hospitalar, que é aqueles lixos onde a gente só recolhe em clínicas, farmácias, consultórios médicos. São José tem a coleta da varrição, que são esses saquinhos amarelos que os nossos agentes ambientais varrem, deixam nesse saquinho. Existe uma coleta específica do lixo da varrição. E nós temos a quinta e última coleta, que é a coleta de pequenos animais. Então, se você tem um pequeno animal, a Urban também vai até a sua casa, retira esse animal, dando a ele o destino adequado. Então, a gente tem essas 5 coletas. Isso é uma parte da gestão integrada. Da coleta, todo esse resíduo vai para a nossa estação de tratamento de resíduos sólidos. A Urban, então, a cidade possui a estação de tratamento de resíduos, que é o local onde se trabalha, se dá o destino a todo esse lixo coletado, gerado e coletado. Porque muitas pessoas acham também, né, que o seu trabalho com lixo termina no momento que ele coloca na porta de casa. Acabou. Né? Acabou a minha responsabilidade. Acabou o problema. Exatamente. Na verdade, não é bem assim no dia a dia, mas o trajeto todo, chegando na estação de tratamento de resíduos, nós temos uma grande central de triagem do lixo reciclável, são 120 funcionários da Urban que fazem toda a separação do material que você recicla na sua casa. Então, é um grande projeto socioambiental da Urban. Então, são 120 funcionários que fazem essa separação, PET, plástico, jornal, papel, e a gente revende este produto.
Este faturamento dessa atividade é toda revertida para a própria atividade, já que são 120 funcionários, conforme eu coloquei, e existe um custo muito grande de você manter toda essa equipe trabalhando. Esse é um grande projeto socioambiental da Urbana. Além disso, o nosso aterro sanitário, que é o destino do lixo comum, do lixo doméstico. Então, a estação de resíduos também possui uma sala ambiental. Esse ano nós recebemos mais de 5 mil crianças, né, que vão de escolas fazer um tour pelo lixo, a gente chama lixo tour, né? Lixo tour. Então ele conhece todo o tratamento do resíduo. Então a gente tem, esse ano já foram mais de 5 mil crianças que já visitaram até e conheceram um pouco mais do destino dos resíduos. A gente tem então implantado nessa gestão integrada de resíduos, Glauco, a tecnologia, já que São José é uma cidade de tecnologia, uma cidade tecnológica. Nosso prefeito Eduardo Cury, quando assumiu, colocou que era importante a gente difundir a tecnologia para o dia a dia da cidade, nas operações da cidade. São José tem os satélites, tem toda a tecnologia voltada na questão do próprio Embraer. Mas a alta tecnologia. Vamos trazer isso para o dia a dia da cidade. Então a gente trabalhou nisso, buscou aonde que poderia incluir a tecnologia na gestão integrada, e então nós tivemos algumas novidades, que são ainda inéditas, só a cidade de São José tem. A primeira delas é o rastreamento da coleta de lixo. Qualquer cidadão hoje de São José pode entrar na internet, no site da Urban, www.urban.com.br, e pode acompanhar daqui a quantos minutos o caminhão de lixo vai passar na porta da sua casa. Que fantástico. Em tempo real, você tem essa informação, então você acompanha minuto a minuto. A gente tem casos, por exemplo, até foi motivo de uma entrevista para a televisão, que vai sair em nível nacional. A gente tem um caso de uma pessoa que ela acessa na internet, vê o horário para poder entregar o saco de lixo na mão do coletor. Que interessante. Então ela consegue acompanhar com isso a vinda do caminhão e entrega o saco na mão do coletor de lixo. Então a gente tem esse trabalho, a tecnologia aplicada no dia a dia da cidade. Além disso, nós temos também na Urban, aí não tanto na gestão de lixo, o nosso velório virtual. Velório virtual, que é muito interessante. Parece um pouco bizarro, assim, né, quando você fala, mas é muito útil e tem sido um grande motivo de tranquilidade para muitas famílias. Não tenho que, dúvida. num momento difícil, estão fora do país, às vezes muitos parentes não podem acompanhar esse velório, esse dia a dia do velório, e através da internet pode acessar a sala de velório, desde, é claro, que a família tenha autorizado, e além de assistir o velório, você pode também mandar mensagens que são triadas, isso chega na nossa central, e encaminhadas, então, para a família. Isso é fantástico. Então, a intenção nossa é trazer realmente o dia a dia de tecnologia para a cidade. Nós implantamos nos prédios, né, nos condomínios verticais, os containers. Esses containers parecidos é muito comum você ver, principalmente em filme americano, né, que a pessoa leva um container até a porta da casa esperando o coletor de lixo passar e pegar. Nos condomínios verticais, os prédios, que têm um grande volume de lixo, esses containers foram implantados em comodato, então o prédio utiliza desse container para recolher o resíduo do seu prédio e disponibiliza para o coletor esse container. O coletor não precisa colocar a mão no container, no saco de lixo, evitando o risco de poder se cortar, muito mais higiênico e seguro. Com isso, ele leva o container até próximo do caminhão e o caminhão automaticamente vira esse container, despejando todo o resíduo dos containers dentro do caminhão de lixo. Então, também nisso, a gente procurou avançar e implantar tecnologia. E um grande projeto de combate ao aquecimento global, que está diretamente relacionado ao meio ambiente. Isso é muito importante. Que são os créditos de carbono que nós vamos ter direitos também. A cidade hoje é reconhecida pela ONU como uma cidade que combate o aquecimento global através desse projeto da Urbana. Isso é fantástico porque nesse aterro sanitário o grande problema é o metano. Exatamente. Né? O grande problema é o metano, que ele compromete muito mais do que o próprio carbono. Isso mesmo. Né? Essa referência, eu acredito que bastante gente aqui conhece, mas algumas pessoas não têm muita a noção da amplitude disso daí. Porque aquela noção de que a minha responsabilidade termina quando eu botei o meu saquinho, e eu até amarrei, entendeu? Eu pus lá fora. Ele tem que ir para algum lugar, não acaba ali. Né? Essa responsabilidade, gostaria que você esmiuçasse um pouquinho mais do que foi feito nesse aterro sanitário, do que vai ser feito e da importância disso. Porque muita gente, eu já ouvi gente perguntando, encheu de lixo, eles põem mais uma camada de terra. E não é simplesmente isso. E tem todo um projeto em cima disso. É verdade.
Tem uma grande diferença do lixão e de um aterro sanitário. Exatamente, né? perfeito. A gente brinca que nem jogador de tênis de mesa. Você fala ping-pong, né? O cara fala, não, eu não jogo isso. Então, na verdade, o aterro sanitário, quando falam para mim, não, é o lixão da Urban. Não, a Urban não tem lixão, ela tem um aterro sanitário. Há muitos anos já, a Urban possui um aterro sanitário. O aterro sanitário, para ser autorizado, ele tem que ter uma série de normas que realizam, então, os controles ambientais desse aterro. Isso tudo a Urban possui os projetos e a operação dela é voltada, então, atendendo às exigências ambientais. Mas, nos projetos, existe a drenagem dos gases, ou seja, os caminhos que os gases do aterro percorrem e saem, então, o metano, que é o gás produzido da decomposição do lixo, tá? Ele é lançado para a atmosfera. Quem já passou próximo ao aterro da Urban pode ver, ou podia ver, né, várias chamas, tochas, né, pareciam tochas à distância, né, queimando, e na verdade era o gás metano que estava sendo queimado para que se evitasse o lançamento dele na atmosfera. Com essa queima que existia, 98% do gás ia para a atmosfera. 2% conseguia queimar com esse processo. Era um processo autorizado, ambientalmente reconhecido como aquilo que se podia ter de melhor até então. Com o protocolo de Kyoto, tá certo? Que foi um acordo entre as nações para que se pudesse combater o aquecimento global, ou seja... Efetivamente. Eu vou tentar explicar rapidamente, né, do que se trata a questão do protocolo de Kyoto. Todas as atividades do dia a dia nosso geram gases que podem prejudicar a atmosfera, gases que contribuem para o aquecimento global. Quando você anda de carro, de avião, uma indústria, etc. Então, no protocolo de Kyoto se definiu que todas as nações desenvolvidas deveriam ter metas de emissões desses gases. Elas deveriam, então, fazer um balanço dos gases e cumprir metas sem passar uma determinada quantidade que foi estipulada nesse protocolo. Tá certo? Aqueles países que não são os países desenvolvidos não tinham nenhuma meta a cumprir, mas qualquer ação de combate ao aquecimento global iria ser recompensada com o financiamento para essas atividades dos países desenvolvidos. Considera-se que o mundo é uma coisa só, o aquecimento global é um problema mundial, toda ação que você possa fazer para minimizar esse impacto aqui no Brasil reflete do outro lado do mundo. Não tem dúvida. Portanto, se considerou então o mundo como uma coisa bem pequena, tá certo? Que é o que ele é hoje, tá certo? Então esses países desenvolvidos, eles então passam a financiar esses projetos, e foi o que foi feito com o projeto do aterro da Urban. Essas chaminés foram captadas, foram interligados equipamentos, indo para uma estação de tratamento desses gases. Com isso, o metano, que é 21 vezes mais poluente ou mais prejudicial ao aquecimento global que o CO2, deixou de ser emitido para a atmosfera. Então se inverteu a relação. Em vez de 98% do metano ir para a atmosfera, agora apenas 2% acaba indo para a atmosfera. Que fantástico. 98% é tratado, e isso gera para a nossa cidade, para o nosso país, créditos de carbono. Esses créditos... Tomou o nome disso, créditos de carbono. Esses créditos é que são comercializados com os outros países que acabam financiando esse processo. O impacto imediato de uma ação como essa, primeiro, é a diminuição dos incômodos que aqueles gases poderiam ocasionar naquela população vizinha ao aterro. Perfeito. E o segundo impacto é o próprio ganho econômico. Além de você gerar empregos para a cidade, você vai ter uma recuperação de capital, serão 800 mil toneladas de CO2 equivalente que estarão deixando de ir para a atmosfera. Isso vai render para a cidade por volta de 12 milhões de euros ao longo dos 6 anos. Dinheiro que vai ser totalmente investido em ação de melhoria da nossa gestão de lixo na cidade. Perfeito. Eu vou ser porta-voz das pessoas que estão aqui, com certeza de você, telespectador. Você citou que 5 mil crianças visitaram lá a Urban. Nós estamos com o nosso tempo quase estourado aqui. Eu quero falar uma coisa para você. É possível qualquer cidadão conhecer esse trabalho maravilhoso, realmente, que a Urban faz? É um agendamento? Existe essa possibilidade? Sim, existe. Eu tenho aqui na sua plateia algumas pessoas, inclusive do Rotary, o Celso, o Roberto, já estiveram com a gente visitando. Pequenos grupos, 3, 5, 10, 15 pessoas. O telefone é o 3944-1000. Na verdade, a estação está absolutamente aberta. Tirar fotos, conhecer o processo de lixo, conhecer a nossa central de controle com monitoramento dos caminhões da coleta, enfim. Você pode... sim, participar do dia a dia da cidade, conhecendo um pouco melhor o destino do lixo da nossa cidade. E eu quero que fique um compromisso seu aqui. Primeiro, de voltar.
porque nós temos muito mais coisas para conversarmos aqui que eu acho extremamente relevante para todos, para a minha plateia sempre, para você, telespectador, que está ansiando e precisa conhecer mais esse trabalho e todos os outros trabalhos que a administração de São José dos Campos, como de outras prefeituras no Vale do Paraíba e em todo o nosso Brasil, que trabalham sério, estão fazendo em função do meio ambiente e de tantas outras áreas. Quero mesmo agradecer você, em meu nome, tenho certeza, estou vendo aqui na nossa plateia, muita gente muito interessada no que você falou, acredito que você vai ser assediado aqui agora com algumas outras perguntas, mas quero esse compromisso de você e deixar de público aqui, aberto sempre o programa para todas essas ações, para que a Urban use literalmente o Entre Nós como um divulgador de todas essas coisas maravilhosas, tanto para São José dos Campos quanto para o nosso planeta. Agradeço muito, muito obrigado mesmo, Felício. Eu que agradeço, Glau. Queria aproveitar a oportunidade só para dar um último recadinho. Lógico. Como você mesmo colocou, é importante a gente praticar a reciclagem. São José tem 100% de coleta do lixo orgânico e 95% de coleta de reciclável porta a porta. Então a gente tem que encarar realmente, como você colocou, o lixo, o resíduo, né, na verdade, não como o fim da linha, mas como o início de um ciclo. Então eu quero convidar todos vocês aí que estão em casa a praticar a reciclagem na sua casa. Separar é muito simples, basta você ter 2 recipientes, um para o lixo comum, outro para o lixo reciclável, e o resto, a Urban vai fazer o resto do trabalho. Obrigado. Eu é que agradeço. E nós ficamos por aqui no Entre Nós desta semana. Tenho certeza que todas essas informações e as boas notícias que vocês ouviram aqui hoje vão servir para você visitar a Urban e também para fazer a sua parte. Não dá mais para deixar para amanhã. Faça a sua parte e continue com a gente nos próximos programas. Sempre um prazer tê-lo como telespectador. Uma boa noite para você e até o próximo Entre Nós Talk Show.